Eu gostaria de tratar com você aqui hoje essa questão do autoconhecimento, sobre o autoconhecimento. A presença desse olhar e descobrir a verdade sobre nós mesmos. Isso requer uma investigação, uma exploração, uma averiguação da verdade sobre como tudo se processa em nós, internamente. O que naturalmente se expressa dentro das nossas relações com o outro, com a vida. A presença do autoconhecimento em nossas vidas é o elemento fundamental para uma real visão do outro. Nós não temos a compreensão sobre quem o outro é, sobre como ele responde e reage a cada um de nós. E por que isso é fundamental? Porque disso depende relações reais. Nós não temos verdadeiras relações com as pessoas. O nosso nível de relação, exatamente porque é uma relação a nível pessoal e sem a compreensão da pessoa que nós somos, que você é, o seu contato com ele ou ela é um contato conflituoso. Nós precisamos de paz em nossas relações. Uma paz impossível enquanto não houver dentro de cada um de nós a real visão da vida em relação. Nós estamos tendo algum nível de relacionamento com as pessoas. Nesse nível de relacionamento, nós entramos em acordo. Então, quando temos assuntos comuns, nós nos relacionamos com ele ou ela. A nível de um acordo, quando há concordância de opinião, de avaliação da vida, de avaliação de situações, quando há esse mútuo interesse dentro desses contatos, nós temos esse nível de relacionamento. Mas não sabemos o que é a liberdade da relação, o amor da relação, a verdade da relação, a paz nesse encontro. Nós não podemos comunicar ao mundo uma outra coisa que não seja nós mesmos. Assim, nós estamos constantemente sem a visão da verdade sobre quem nós somos. Portanto, como podemos ter paz se não somos livres? Como podemos ter liberdade se não há amor? O nosso empenho aqui nesses encontros, nesta busca desta autodescoberta, desta autorrevelação, é o que nós chamamos de autoconhecimento. Não é alguma coisa que se aprende para depois. Há duas qualidades de aprender. Ou nós aprendemos para fazer uso depois, ou no próprio momento da compreensão, da visão, da clareza, da ação, estamos aprendendo.
Aqui nós estamos interessados nesse aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento. Precisamos aprender. O que é esse aprender? É uma playlist aqui no canal. Assim, o que é esse aprender? Que qualidade de aprender é esse que estamos falando aqui? Tudo que nós estamos aprendendo na vida, nós estamos fazendo uso. Mas primeiro nós aprendemos, assim nós memorizamos. Quando a informação está ali, nós guardamos essa informação. Essa informação agora guardada em nós é um arquivo. Está dentro da memória. Então nós consideramos o aprender uma acumulação de memória, de informações guardadas. E depois fazemos uso disso. Então, em um dado momento, nós fazemos uso do conhecimento. E na razão em que usamos o conhecimento, adquirimos mais experiência, mais memória e mais aprendemos. Então, na vida, tudo que nós sabemos, esse saber é a presença da memória, dessa experiência e conhecimento. É assim que nós funcionamos. Mas aqui estamos tratando com você, investigando com você, explorando a questão desse novo aprender, que é o aprender agora, sobre como internalizamos experiências. Quando você passa por uma situação, você internaliza ela. Ou internaliza adquirindo esta memória e, portanto, dando base para futuras experiências desse experimentador que guardou essa memória, ou você entra em contato com aquilo que aqui está presente em um estado de atenção onde a compreensão do momento se mostra nesse instante, sem qualquer necessidade de acúmulo de memória. Nós não sabemos aprender sobre nós mesmos, porque não nos aproximamos desta qualidade de atenção sobre esse instante, que é a atenção desse novo aprender. Assim, aprender sobre o autoconhecimento é aprender como o pensamento funciona, como o sentimento acontece, como a sensação surge, como a emoção floresce neste instante, neste contato com o que está acontecendo aqui, externamente e internamente. Essa é a arte da aproximação da verdade, da revelação deste ser. É a revelação da verdade sobre nós mesmos. A oportunidade de uma vida livre, onde temos a presença da compreensão. Nesta compreensão, a verdade do amor. O que acabamos de colocar aqui está dentro desta ciência da meditação. Quando você se aproxima e pergunta o que é meditação, você está à procura de uma fórmula, de uma técnica, de um método, de um caminho para uma determinada prática. Alguém presente praticando a meditação.
Assim como alguém na ideia em nós, alguém aprendendo alguma coisa. Aqui a presença desta constatação deste momento, neste novo aprender, é meditação. Você não irá se assentar em um lugar, fechar os olhos e se concentrar. Não se trata de se assentar em um lugar e eliminar os pensamentos, ou se afastar dos pensamentos. A presença da meditação é uma qualidade de atenção sobre esse instante, que lhe aproxima de uma forma de perceber a vida, acontecendo externamente e também internamente, sem o sentido do eu, do ego, sem a presença de um experimentador. O experimentador em nós é o elemento que guarda a experiência, sem a presença do observador. O observador em nós é o elemento que descreve o que está observando, sem a presença de um pensador. Esse pensador é a pessoa presente, ponderando, analisando, aceitando ou rejeitando os pensamentos. Nós precisamos descobrir o que é esta aproximação da vida, neste novo aprender. Nesta nova aproximação, neste real aprender, que é meditação, a mente silencia. Quando ela se desocupa daquilo que ela reconhece, daquilo que ela valoriza, daquilo que ela busca. Quando temos o silêncio dentro de cada um de nós, porque a mente se aquietou, o cérebro está em silêncio. Nesta interna desocupação com o sentido do eu, do observador, do experimentador, do pensador, entramos em um contato novo com o momento. Esse contato novo é a qualidade do olhar sem alguém, do escutar sem alguém, deste perceber sem alguém. Então, estamos diante do momento em um contato real com o instante. É bem interessante o fato de que nós nos utilizamos dos verbos desta forma de comunicação que exprime ação, sempre colocando a ideia de alguém presente nesta ação. Quando falamos, por exemplo, em correr, é alguém correndo. Em pensar, é alguém pensando. Em falar, é alguém falando. Mas repare o verbo, ele está no infinitivo. Falar não é alguém falando. Pensar não é alguém pensando. Correr não é alguém correndo. Há algo muito interessante nesse contato com a realidade desse novo aprender, desse contato com a vida. É a verdade de que a vida é o que está aqui e agora. Assim, o verbo está no presente, do infinitivo, mas não há alguém presente. Não existe alguém no pensar, não existe alguém no agir, não existe alguém no sentir. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo neste instante, sem a ilusão
de uma identidade presente atuando. Vamos nos aproximar disso, da beleza que isso representa. Essa é a presença da meditação. O grande convite na vida, o grande convite da própria vida, é que você assuma a realidade, é que você viva a realidade, perceba a realidade, sinta a realidade. Isso é possível quando o eu não está. Quando não existe alguém neste fazer, neste pensar, neste sentir, nesse agir. A vida livre dessa ilusão de alguém é a ação neste instante. É a presença do verbo neste momento. Olhar, perceber, escutar. Esse contato com ele ou ela, nesse interagir livre da ilusão de alguém presente. Portanto, a presença da meditação é permanecer livre desse que se vê fazendo, desse que se vê pensando, falando. Há uma qualidade de ação aqui possível para cada um de nós. É a ação livre do eu. Assim, o seu contato com o outro na relação não é alguém presente no relacionamento. De fato, isso soa estranho para a maioria de nós. A possibilidade de um contato com o outro sem a ilusão deste mim, desta pessoa. Isso requer a presença desse espaço livre. Nós sempre falamos de um espaço entre objetos. Quando você vê um objeto, você está vendo o objeto porque ele está no espaço. Ele está cercado de espaço. E o objeto está ali como o centro, sempre no meio desse espaço ao seu redor. Então, quando nós falamos de espaço, nós pensamos assim: um espaço entre objetos. A distância entre dois lugares. A distância entre eu e o não eu. Entre eu e aquela outra coisa. A distância entre esse que vê e aquilo que está sendo visto. A distância entre este que escuta e o som de onde ele está surgindo. Essa é a noção que nós temos de espaço. Mas a realidade do momento presente se realiza, se mostra aqui, nesse novo perceber a vida, nesta nova compreensão da vida, diante da presença de um espaço sem o eu e o não eu, sem o observador e aquilo que ele observa, sem esse que escuta e o som. Nós precisamos descobrir a vida como ela é, nesta ação, sem o eu, sem a pessoa. Assim, o seu encontro com o momento não é um encontro de alguém dentro de um contato particular com a experiência. É um encontro
onde o contato é o contato com a vida. Mas sem uma separação entre você e a vida. Não é você e a vida. Não é você e o outro. Não é você sendo o pensador e o pensamento sendo uma outra coisa. Observem a importância dessa compreensão. Assim nós eliminamos esse modelo de separação no qual estamos vivendo há muito tempo. Quando é que você tem problema com as pessoas? É quando o modelo do pensamento em você é de separação entre você e ela. Quando é que você tem um problema com alguém? Quando esse alguém discorda de você. Quando você tem uma opinião contrária àquela outra pessoa. Quando você quer convencer ela, quando ela cisma de convencer você das opiniões que ela tem. Então o conflito se estabelece entre ideias, entre opiniões, entre conceitos e crenças. É assim que estamos vivendo nossos dias, vivendo nossos contatos, nossas relações. Ou seja, estamos vivendo em separação. Nós estamos dando muita importância às nossas opiniões, em detrimento da opinião do outro. Será que podemos ter uma mente livre de opiniões, de avaliações, de julgamentos, de particulares conclusões? Porque isso nos separa, isso nos divide, isso nos coloca em um espaço onde, nesse espaço, nós somos o centro desse espaço, com as nossas opiniões, conclusões, crenças, certezas. Essa é a vida do ego, é a vida do eu. Essa é a vida da pessoa. Nesse aprender sobre nós mesmos, tomamos ciência disso, ficamos cônscios de nós mesmos. E assim eliminamos esse ego, este sentimento de ser alguém. Isso se desfaz quando essas conclusões desaparecem. Opiniões e crenças não estão mais. Nós precisamos na vida desta compreensão da verdade, desta verdade de ser. Esse é o nosso encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus, aqui está a resposta. Você não irá encontrá-lo no espaço, cruzando a distância entre você e ele. A ideia de Deus no tempo é a ideia de Deus em algum lugar, no espaço. Então ele está em um lugar e você está em outro lugar. Ao cruzar essa distância, você encontra Deus. É assim que estamos pensando. Nesta busca, nesta procura, nesta jornada até Deus. Você é alguém para ter um encontro com Deus. A realidade desse encontro com Deus é a revelação de Deus. É Deus que vem, não é você que vai. É Deus que vem e se revela, como sendo a única realidade presente. Isso ocorre quando a ilusão desse eu não está mais presente. Porque aqui estamos falando de uma ilusória identidade. A presença desse eu cria a ideia do não eu. A presença desse eu cria a ideia do outro. A real aproximação da vida
neste aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre aquilo que aqui está presente. Na presença desta atenção, na expressão desta visão clara da meditação, fica claro que a vida está acontecendo exatamente como ela é, sem a ideia de futuro ou de passado. Então se revela esse encontro com Deus. Esse encontro com Deus é a descoberta, é a revelação. Não é o movimento de encontro no tempo. É a ciência de que não há movimento, de que não há tempo. Esta autorrevelação, essa descoberta, é a realidade deste ser, que é você. Quando o modelo do pensamento não está mais presente, é a presença do pensamento, é a presença do conhecimento, da memória, das experiências para esse experimentador que nos situa na ilusão de uma pessoa presente, de alguém presente, atuando a partir do tempo. O tempo que o pensamento tem estabelecido como sendo real, o que de fato não é. Assim, nós estamos sempre nesse impulso do pensamento para fazer, para escutar, para falar, carregando a ilusão de uma identidade presente nessa atuação, enquanto que, na realidade, a vida está aqui e agora. Sem a presença desse eu, o seu real contato com o momento não é de alguém na ação, é de ação. Não é de alguém realizando algo. A presença desse amar é a presença desse amor, que é a verdade desse ser. Não há alguém nesse amar. Não há alguém nesta relação, nesse se relacionar. Não há alguém. Portanto, aqui, juntos, investigar o que é esse aprender sobre o autoconhecimento. É ter a compreensão da arte da meditação. Assim, a meditação, o que ela é? É essa revelação desse natural estado de ser, livre do eu. Esse é o seu encontro com a verdade divina. Esse é o seu encontro com a totalidade da vida. Assumir hoje isso é abandonar a ideia, a ilusão de que existe um amanhã psicológico para alguém. Para alguém ter um encontro com Deus. Para alguém ter um encontro com o outro. Um encontro com a vida. Um encontro com o despertar da consciência. Aqui a expressão o despertar da consciência se refere a essa visão da vida, livre desta consciência que nós conhecemos, que é o movimento da mente. Nessa ideia de alguém, nesse vir a ser, nesse modelo do tempo, nesse modelo de aperfeiçoamento para esta pessoa.
Assim, todas as palavras que nós usamos aqui, elas precisam ser compreendidas nesse contexto. Esses diversos vídeos que nós temos, nós fazemos o uso de expressões comuns, que em geral são usadas em psicologia, em filosofia, em teologia, ou no dia a dia. Mas qual é o significado que estamos dando a essas palavras aqui? Esse seu contato com a verdade requer uma compreensão direta, além das palavras. Assim, estamos aqui com você, trabalhando o despertar desta inteligência divina, desta sabedoria, desta visão de Deus, desta verdade sobre si mesmo. Nossos encontros online aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são 2 dias juntos, tem este propósito. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando essa sensação é negada, um desejo é rejeitado em mim, para mim, eu fico aborrecido, eu fico irritado. Se você não preenche a minha satisfação, se você não preenche esta sensação que busco em você, eu não te amo mais. Você agora me aborrece. Eu vou trocar você por outra. Cadê o amor?